Então, diz assim a confissão, sobre os juramentos lícitos e os votos. O juramento lícito é uma parte do culto religioso no qual a pessoa, jurando em verdade, justiça e juízo, solenemente chama a Deus por testemunha do que assevera, para julgá-lo de acordo com a verdade ou falsidade disso. Vamos falar aqui de dois assuntos, né? Juramento e votos. O que é um juramento? Um juramento é quando eu chamo Deus por testemunha. Vamos estudar aqui nesse capítulo dois assuntos, juramentos e votos. A pessoa jurando em verdade, justiça e juízo solenemente chama a Deus por testemunha. Então tem uma questão aqui que eu quero acabar a desconfiança entre a minha pessoa e outra. Como é que eu faço para acabar a desconfiança? Eu chamo Deus por testemunha. É um juramento. Então, o que é um juramento? É quando eu chamo Deus por testemunha do que o que eu estou dizendo é a verdade. Então, é isso que a confissão está dizendo. O juramento lícito é uma parte do culto. Por isso que é uma parte do culto, porque é feita para Deus e diante de Deus. Olha a seriedade disso. No qual a pessoa jurando em verdade, justiça e juízo, solenemente, chama a Deus por testemunha do que assevera. Então diz assim, eu estou dizendo a verdade, eu estou agindo com justiça e com juízo, diante de Deus eu falo isso, e que Deus me julgue se eu estou dizendo a verdade ou estou dizendo a mentira. Seríssimo, né, irmão? Vamos ver aqui, eu não vou ler todos os textos, tá? Eu li todos os textos do Dia do Senhor, mas esse aqui eu vou pedir para vocês lerem na casa de vocês. Vamos lá. Êxodo 27, também está ali inserido, né, nos 10 mandamentos. Êxodo 20, capítulo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Isso aqui fala da seriedade, da solenidade do juramento. Não posso tomar o nome dele em vão, por isso que isso é muito sério. Vamos ver aqui, Deuteronômio 10, 20. Deuteronômio 10, 20. Diz assim a palavra do Senhor, Deuteronômio 10, 20. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Veja, o juramento é prescrito nas Escrituras. Tá bom? E eu quero ler aqui mais um texto dessa parte, que é 2 Crônicas 6, 22. 2 Crônicas 6, 22. Quando alguém pecar contra o seu próximo, ele impuser juramento de maldição, fazendo jurar, e o juramento de maldição vier perante o teu altar nesta casa, ouve tu então, desde os céus, e age e julga os teus servos, condenando ao ímpio, retribuindo o seu proceder sobre a sua cabeça, justificando ao justo, dando-lhe segurança, dando-lhe segundo, a sua justiça. Então, aqui está. Juramento é isso, tem a ver com o que eu falo para o meu próximo e que eu chamo Deus por testemunha. Seu juramento. Por quem eu devo jurar? É o que o próximo parágrafo vai falar. Vamos ler. É somente pelo nome de Deus que os homens devem jurar. Isso deve ser feito com todo o santo temor e reverência, pois jurar em vão ou temerariamente, por esse nome glorioso e terrível, ou jurar por qualquer outra coisa, é pecado, que deve ser abominado. No entanto, como em matéria de peso e momento,
e para a confirmação da verdade e término de toda a contenda, um juramento é autorizado pela palavra de Deus. Assim, um juramento lícito, sendo exigido em determinados casos pela autoridade legal, deve ser feito. Né? Então, meus irmãos, o juramento é apenas o nome de Deus, não devemos jurar em nome de qualquer outra coisa ou pessoa. Sobre isso, vamos ler Mateus, capítulo 5, versículo 34. Mateus, capítulo 5, versículo 34. Mateus capítulo 5, versículo 34. Diz assim a palavra do Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não pode tomar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é procedente do mal. O Senhor Jesus Cristo disse aqui, claro, que nós não devemos jurar por essas criaturas ou coisas. E ele diz aqui, agora quando ele diz que nós não devemos jurar, ele está proibindo o juramento? Não, meus irmãos. O que Jesus está fazendo aqui é proibindo o juramento vão. O juramento vão. Por isso que a confissão vai dizer aqui, isso deve ser feito com santo temor e reverência, por jurar em vão ou temerariamente por esse nome glorioso e terrível, ou jurar por qualquer outra coisa é pecado que deve ser abominado. Deixa eu dar um conselho para vocês aqui. Não digam, às vezes é um costume, eu juro por Deus. Qualquer conversinha, as pessoas, eu juro por Deus, não faça isso. Porque isso é seríssimo. E é isso que Jesus está proibindo aqui. Quando qualquer conversa tola, às vezes às vezes até para enganar mesmo, ou sem certeza, só para fazer piada, graça, de forma irreverente, as pessoas usam o nome de Deus e ainda dizem juro por Deus. Não façam isso. Né? Então, se algum irmão tem esse costume, no sentido de usar esse termo de maneira assim, muito corriqueira, pare com isso. É isso que Jesus Cristo está proibindo aqui, e isso é seríssimo. Né? Os juramentos, eles são lícitos. Jesus não está dizendo aqui que é proibido jurar, tanto que Jesus jurou. Vocês querem ver aqui? Vamos ver Mateus 26, 63. Olha aí, Mateus 26, 63. Né? Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 26, 63. Vou ler o 62 e o 63, que diz assim. Levantando-se o sumo sacerdote, disse, não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Foi no julgamento de Jesus, né? Aí Jesus, porém, guardava silêncio. E respondendo o sumo sacerdote, disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Chamou, diga. Eu estou lendo Mateus 26, 62. Falei errado? 23, 66. Eu acho até que eu falei, não foi? Talvez eu tenha falado errado. Então, Mateus 26, 62. Né? Bora ler agora, todo mundo junto. Levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhes, não responde coisa alguma ao que estes depõem contra ti. Jesus, porém, guardava silêncio, e respondendo o sumo sacerdote, disse, conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele chamou Jesus para o juramento. Jesus, então, respondeu debaixo desse juramento, irmãos. Disse-lhe Jesus, tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfema. Então veja que Jesus estava em silêncio, mas quando ele disse, conjuro-te, quer dizer, debaixo do juramento, falas a verdade. E Jesus falou a verdade. Quer dizer, então, que o Senhor Jesus Cristo não está dizendo que é proibido o juramento. Por isso que a confissão diz, que veja que aqui é um momento solene, seríssimo, e por isso que a confissão diz, no entanto, como em matéria de peso, momento e para confirmação da verdade, término de toda a contenda, um juramento é autorizado pela palavra de Deus,
Assim, um juramento lícito sendo exigido em determinados casos pela autoridade legal deve ser feito. Irmãos, Paulo, ele, pelo menos 2 vezes nas cartas, ele chamou Deus por testemunha. Isso é um juramento. O que se proíbe aqui é que esses juramentos eles sejam feitos de forma leviana. Então, se vocês forem chamados, por exemplo, para fazer diante de Deus, diante de uma autoridade pública, um juramento, façam de forma séria diante de Deus. Não é pecado, muito ao contrário, é recomendado pelas Escrituras. O que é errado é usar este juramento de forma leviana, meus irmãos. Terceiro parágrafo, vamos lá. Todo aquele que prestará um juramento garantido pela palavra de Deus deve considerar devidamente o peso de um ato tão solene e que nele nada afirme senão que saiba ser a verdade, pois pelos juramentos precipitados, falsos e vãos, o Senhor é provocado e por ele esta terra se lamenta. Vamos ler Jeremias 23:10. Vamos lá. Jeremias 23:10. Porque a terra está cheia de adúlteros, e a terra chora por causa da maldição. Os passos do deserto se secam, porque a sua carreira é má e a sua força não é reta. Né? Adultério, quebra de juramentos. Por causa disso, a terra se lamenta. As pessoas fazem compromissos diante das autoridades, compromissos matrimoniais, chamam Deus por testemunha, depois quebra como se fosse uma brincadeira. E a Bíblia diz que isso traz sofrimento sobre a terra, porque Deus amaldiçoou um povo que brinca com o seu nome. Então, meus irmãos, aqui falo da seriedade. Quando eu for chamado para um juramento, eu devo considerar o peso de um ato tão solene e que nele nada afirme senão que saiba ser a verdade. Quarto parágrafo. Um juramento deve ser tomado no sentido claro e comum das palavras, sem equívoco ou reserva mental. Vamos ver Salmo 24, versículo 4. Salmo 24, versículo 4. Diz a palavra: aquele que é limpo de mãos, Salmo 24, versículo 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Aqui está, jurar enganosamente. Irmãos, o que é, então, que não se deve fazer? A confissão, ela coloca nesses termos aqui, que o juramento deve ser tomado no sentido claro e comum das palavras, sem equívoco ou reserva mental. Sentido claro e comum das palavras. Tanto a pessoa que formula o juramento, como aquele que vai fazer o juramento, eles devem ser absolutamente claros e sinceros. Um juramento, ele deve ser assim, claro. Né? As palavras devem ser ditas de forma mais clara possível. Então, você jura assim, 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 esse assim, 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 as palavras devem ser claras. Não deve ter nenhum sentido ali por trás, palavras que não seja, que tenham sentido, mas pode ter outro, e quando são unidas, pode ter outro significado. Não, tem que ser simples, claro, direto. Então, tem que ser assim. E a pessoa que ouviu e que vai fazer o juramento, ela tem que entender, né? E ela tendo entendido, ela não pode também fazer isso aqui que diz a confissão, que é reserva mental. O que é reserva mental? Eu vou jurar, eu vou dizer isso, mas aqui dentro de mim eu estou enganando. Reserva mental quer dizer que na minha mente, no meu interior, não é, eu sei que não é, mas eu estou falando
para ganhar alguma coisa, ou para prejudicar alguém. Aconteceu casos de pessoas testemunharem para prejudicar um inimigo, por exemplo. Né? Então, irmãos, isso é seríssimo. Isso aí Deus vai cobrar isso, porque juramento é diante de Deus. Então, se nós chegarmos a um ponto que tivermos que praticar um juramento, nós temos que ser muito verdadeiros. Por isso que Jesus diz, seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que diz tu passa, procede do maligno. Isso é em questão de juramento, irmão, mas é questão da vida também. Uma das piores coisas é a pessoa falsa. A pessoa falsa ela é extremamente perigosa. Né? Você lembra de Judas, né? Judas era um falso. Judas estava lá, todo mundo acreditava nele, ele parecia... E ele roubava, mentia, enganava, foi por trás de Jesus, foi por trás dos apóstolos, vendeu Jesus. Jesus sabia de tudo, né? Porque ele é Deus. Mas isso é um exemplo, irmão, do que nós não podemos ser. O crente, ele não deve ser inocente, mas ele deve ser sincero. O que é inocente? Inocente é aquele que tem não tem uma percepção da maldade do mundo, dos perigos do mundo, e que se expõe. Não devemos ser assim, devemos ser cautelosos, devemos ter cautela nas nossas relações, devemos ter cautela em tudo que nós lidamos na vida, mas não falsidade, mas não tentar enganar o próximo, porque isso tem a ver com esse assunto, meus irmãos. Nós temos que ser pessoas sinceras, né? E o juramento, claro, que é o, vamos dizer assim, é o chamado mais importante para essa sinceridade, quando você é chamado para jurar, porque ali você está dizendo mesmo claramente, solenemente diante de Deus. Mas, na verdade, num certo sentido, nós estamos todo o tempo falando diante de Deus. Deus sabe, Deus conhece o nosso coração. Então, quando nós vamos falar alguma coisa para alguém, nós devemos prezar pela sinceridade. Isso não quer dizer que você vai falar tudo e toda hora, não é isso que eu estou dizendo. Tem coisas, evidentemente, que tem tempo para falar e tem tempo para se calar. Né? Os irmãos entendem o que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que quando você é chamado, quando você está num contexto, numa situação em que é necessário a sua sinceridade ali devemos ser sinceros, meus irmãos. Devemos ser pessoas claras com os nossos próximos. Quinto parágrafo e último para a gente encerrar, que vai tratar do voto. Que é um juramento, alunos? O que é um juramento? Né? Questão da prova de vocês. É quando eu sou chamado o quê? Tem uma questão aqui com a Isabelle. Ó. Tem uma questão com a Isabelle, né? A Isabelle pergunta isso para mim. Não vou citar o nome de ninguém. Vamos colocar assim. Uma questão seríssima com uma pessoa qualquer. E a pessoa... Diga, irmão. O voto diante de Deus. O voto é que a gente vai falar agora, mas por isso que eu quero que vocês entendam bem a diferença entre juramento e voto. Quer falar? Seria com outra pessoa e o voto seria só com Deus. Isso. O juramento é quando tem duas pessoas envolvidas, duas ou mais, né? E elas vão tratar de uma questão em que tem que ser ali definida a verdade que envolve as duas ou mais pessoas. Então, Deus é chamado como uma testemunha, entendeu? É isso, deu para compreender? O voto é quando não tem outra pessoa. Eu faço uma promessa para Deus. Faço uma promessa para Deus. O voto é uma promessa. O voto é um compromisso que eu faço para Deus a respeito de alguma coisa. Então, vamos ver aqui. A confissão explica assim. Um voto não deve ser feito a qualquer criatura, mas somente a Deus, e deve ser feito em cumprimento com todo cuidado religioso e fidelidade. Pelo juramento, a seriedade do juramento se aplica ao voto, porque você vai prometer para Deus. É a mesma coisa, é a mesma solenidade, é a mesma seriedade. Não pode prometer para Deus se você não tem intenção de cumprir. Imagina, mentir para Deus, como se Deus pudesse mentir para ele. Então, não, tem que ser feito com todo o cuidado religioso e fidelidade. Mas os votos monásticos que os papistas fazem de celibato perpétuo, pobreza, professa, obediência regular, em vez de serem graus de mais elevada perfeição, não passam de laços supersticiosos e pecaminosos, nos quais nenhum cristão deve enredar-se. Então, o que ele está dizendo é que os juramentos, eles são prescritos na palavra de Deus, mas eles não devem ser
em termos de coisas que claramente ali, irmãos, não tem base nas Escrituras. Por exemplo, aqueles votos que, por exemplo, Lutero fez o voto. Lutero era celibatário, mas depois ele casou. O que significa? Que ele quebrou o voto? Não, porque aquele voto, na verdade, não era um voto que tinha base nas Sagradas Escrituras. Não era um voto. E assim coloca a nossa confissão. Os votos, eles devem ter, então, base deve ser por coisas realmente em que as Escrituras elas nos dão princípios para isso. Vou ler de novo aqui. Mas no caso de Paulo já não foi o voto, ele só se tornou, não seria um voto de ter falado do celibato. Como é, irmão? Paulo Sim, o que tem Paulo? se tornou celibato. No caso do Paulo, vamos dizer assim, não foi um voto. Então, você tem os chamados, né? Boa pergunta. Você tem os chamados, então, tem aqueles que têm o chamado para casar, tem aqueles que não têm o chamado para casar. Mas você não pode, por exemplo, como a Igreja Católica faz, colocar para todo o clero um voto de celibato, como se aquilo fosse uma exigência para a santidade, né? Aí que está o erro, entendeu? Agora, você... Um grau mais elevado, você faz isso, então você não está no grau mais elevado. Não, porque não é exigido na Bíblia. Onde é que está exigido na Bíblia? Que, por exemplo, um pastor, um padre, como for, ele tem que ser solteiro, né? Então, esse era o problema lá dos votos monásticos, né? Aí, no caso de Paulo, não. Paulo foi vamos dizer assim, ele se colocou diante de Deus livremente, não foi um voto colocado sobre ele, uma lei colocada sobre ele, como aconteceu depois na Igreja Católica, mas ele decidiu não casar, né? Até Paulo fala, não temos o direito de levar uma esposa à frente, não tem mais apóstolo. Ainda fala isso, que ele tinha um direito, só que ele não quis, né? Ele não quis, tanto que os outros apóstolos eram casados, né? Diga, irmão. Não? Pensei que só quisesse perguntar. Tá bom? Então, eu vou ler aqui de novo. Se não ficou claro, irmão, vocês podem perguntar. Um voto não deve ser feito a qualquer criatura, mas somente a Deus. Aquele ponto lá, é a Deus que deve ser feito. Cumprido com todo cuidado religioso. Os votos monásticos papistas fazem celibato perpétuo, pobreza professa, obediência regular, em vez de serem grau de mais elevada perfeição, não passam de laços supersticiosos e pecaminosos, nos quais nenhum cristão deve enredar. Então, isso, se um cristão fez no passado e se converteu depois, como foi o caso de Lutero, que entendeu, outros que entenderam depois, eles não estão presos àquilo, porque aquilo é uma superstição e eles não estão obrigados a cumprir aquele voto. Eu vou ler 2 versículos aqui e a gente encerra por hoje, né? O magistrado civil fica para o próximo. 1 Coríntios 7, 2 e 9. Primeiros Coríntios 7, 2 e 9. Mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tem o seu próprio marido. E o 9. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que ater. Então, em vez da palavra de Deus colocar uma lei para não casar, ela incentiva a casar, percebe? Né? Ela incentiva o casamento. Então, só em casos especiais que as pessoas não devem se casar. Elas são chamadas para aquele tipo de, vamos dizer assim, muito particular, como era o caso de Paulo, o caso de alguns pastores, missionários, o que for. Deus chama para aquele tipo de vida. Ou na providência, né, irmãos? Nem todo mundo vai casar, né? Então, que Deus tem um propósito, que essa providência ela vai se caminhando para aquilo. Então, esse é o caso. Mas não de que, como acontece no voto monástico, no voto celibato, melhor dizendo, a pessoa vê o casamento quase como uma coisa ruim e o celibato como o melhor. Não é assim? Tá? Eu queria encerrar, meus irmãos, mais um texto, que vocês me permitem, mostrando que você falou do voto de Paulo, né, que Paulo fez um voto, sim, mas não foi nesse aspecto, né? Atos 18, 18. Vamos ver aí. Atos 18,
18. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e ali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha um voto. Chegou a Éfeso, deixou ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus, né? Então ele fez ali uma situação muito particular de Paulo, ele fez esse voto para mostrar para os irmãos que não é pecado, ao contrário, pode ser feito votos com o princípio da palavra de Deus. Mas eu disse que era o último, eu tenho que ler esse aqui, tá, irmãos? Eclesiastes, aqui eu não posso deixar de ler, porque esse é uma advertência sobre a questão dos votos. Eclesiastes 5, 4 e 5. Eclesiastes 5, 4 e 5. Inclusive, não está aí na confissão, se vocês quiserem anotar esses dois. Alguns que eu li aqui não estão ali, né? Eclesiastes 5, 4 e 5, que diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Assim, irmãos, voto é bíblico, você pode fazer dentro dos princípios da palavra de Deus, um compromisso com Deus que você faz e tudo, mas deve levar a sério a seriedade dos votos e se deve evitar, vamos dizer assim, ficar fazendo muitos votos e votos, né? Isso é a pessoa mesmo se enredando em complicações, né? Então, siga aqui esse conselho da palavra do Senhor. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires, né? O voto ele não é obrigatório você fazer, portanto, faça se você realmente tiver um objetivo em relação a Deus, de crescimento espiritual, alguma coisa assim, que você veja que é importante você fazer aquele voto, aquela promessa a Deus. Tá? É isso, meus irmãos. Alguma pergunta? Alguma questão? Vamos orar então? Eu quero só acertar com vocês aqui a questão de amanhã, né? A gente vai decidir agora. Vamos orar. Ó Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos concedeu essa oportunidade aqui, nessas pouco menos de 2 horas, podermos estudar sobre o dia do Senhor, os juramentos e os votos. Pai, que esses assuntos sejam edificantes, nos fortaleça, nos prepare para que na nossa vida, no dia a dia, nós possamos crescer, Senhor, no amor, no temor ao Senhor e no serviço ao nosso próximo, em honra e glória ao Senhor. Todas essas doutrinas que estamos estudando. Nos ensina a guardar o dia do Senhor e nos ensina também, Pai Celestial, em momentos de juramentos, sermos sinceros para a honra do Seu nome e fazermos votos com sabedoria, quando assim acharmos necessário, em honra também e glória ao Senhor. Nos leva agora em paz para a nossa casa. Todos cheguem bem em casa, tenham uma noite tranquila, um sono reparador e que amanhã, exatamente o dia do Senhor, possamos retornar para continuar adorando, louvando ao Senhor em Jesus. Muito obrigado, Senhor. Assim oramos e assim agradecemos em Jesus. Amém.